Hello Builders, tudo bem? Coffee Plus English de hoje nós vamos tratar sobre os advérbios de frequência. Fica aí até o final que você vai entender isso aí direitinho. Sem pão de queijo ainda. Esse ano aqui vai ter. Eu vou começar falando para vocês usando apenas dois advérbios de frequência que a gente usa. Always, aqui em cima, always, e aqui embaixo, never. Vamos pensar em always, que seja 100% do meu tempo que eu faço alguma coisa, ou never, que é 0% do tempo que eu tenho para fazer aquilo. Eu não faço aquilo. Então vamos começar falando sobre always e never para você entender. Depois nós vamos rechear isso aqui. Tudo bem? É fácil pra caramba. Só que tem umas regrinhas. Presta atenção nisso, tá bom? Então imagina o seguinte, ó, vamos falar sobre falar inglês. Eu falo inglês todos os dias, né? Vamos pensar então que se eu falo inglês todo dia, tá aqui no 100%. E eu não falo alemão. Então, o inglês vai estar aqui no 100% e o alemão vai estar aqui no 0%. Olha como é que ficaria essa frase aqui em inglês, ó. I always speak English. I always speak English. I never speak German. I never speak German. I always speak English. I never speak German. Então, eu sempre falo inglês e eu nunca falo alemão. Ok? Do meu tempo, tá aqui. Então é o seguinte, ó. Guarda esse. 100% do tempo, always. 0%, never. Tudo bem? Qual é o detalhe que tem aqui, ó? Qual é o verbo da frase? Olha só, I always speak English. Qual é o verbo da frase? Speak. Então o advérbio vai vir antes do verbo. I always speak. I never speak. Veja, tudo bem? É sempre aí a posição dele. Nós vamos ter algumas mudanças, tá? Mas vamos começar com isso. Tudo bem? Tô falando tudo bem pra caramba hoje, né? Tudo bem, né? Vou colocar um aqui no meio, mais ou menos no 50% aqui, ó. I sometimes speak Spanish. I sometimes speak Spanish. Eu às vezes falo espanhol. I always speak. I never speak. I sometimes speak. Ok? Vamos mudar isso para caminhar. No meu caso, I always take a walk. Olha só. I always read books. I always read books. Eu sempre leio livro. Todo dia eu tento dar uma folheada. I never read magazines. Eu nunca leio revistas. I always read books. I never read magazines. I sometimes read the news on the internet. I sometimes read the news on the internet. Então, veja só. I always read. I never read. I sometimes read. Então, 100%, 0%, mais ou menos ali nos 50%. Né? Não se preocupa muito com essa porcentagem agora do recheio. Mas olha só. Eu sou uma pessoa que vou para a academia 3 vezes por semana. I often go to the gym. I often go to the gym. Sem traduzir, você consegue entender o que eu estou falando? Pega pela porcentagem. 100% always. Sometimes I often go to the gym. Consegue entender sem traduzir? Eu frequentemente, né, pensando na tradução, eu frequentemente vou para a academia. Ok? I often ride my bike. I often ride my bike. Eu estou dando umas andadinhas de bicicleta aí, umas 3 vezes por semana eu estou tentando. I often ride my bike. E você? Qual é a frequência que você vai para a academia? Always, often, sometimes, never. Eu toco violão umas 4 vezes por semana. 4, 5 vezes por semana eu toco violão, ok? Então olha agora, ó. I usually play the guitar. I usually play the guitar. Não é always, também não é sometimes
Também não é often, é um pouquinho mais que often, tá? Entre always e o often, I usually play the guitar. Né? Percebe isso? Então, I always play, I usually play, I often play, I sometimes play, I never play. Eu vou pra praia 2 vezes por ano. Não é never, né? Mas porque eu vou 2 vezes, mas também não tá longe de ser sometimes, né? Tá longe de ser often, usually, né? Então olha só, I hardly ever go to the beach. I hardly ever go to the beach. Eu quase nunca vou pra praia. 2 vezes por ano é quase nunca. Ah, se for comparar com uma pessoa que nunca vai, tudo bem. Mas na minha concepção, 2 vezes por ano, I hardly ever go to the beach. Eu quase nunca vou pra praia. Percebe isso? Então, eu coloquei vários advérbios de frequência para você, ó. Do 100%, do always, do 0% never. E aí eu vou recheando. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Repete aí, ó. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. O detalhe é você colocar o advérbio de frequência antes do verbo. Quando a gente fala de terceira pessoa, he, she ou it, a conjugação do verbo continua igual, tá bom? Se eu falar, por exemplo, I always speak English, eu falo he always speaks English. Eu tenho que conjugar o verbo, tá? I sometimes go to the beach. She sometimes goes to the beach. I never play the guitar. She never plays the guitar. Quando eu tenho que colocar o S no final do verbo quando é he, she ou it. Um outro detalhe que você precisa aprender aqui é o seguinte, ó. Quando você usa, por exemplo, o verbo to be. Então, eu acabei de falar para vocês que os advérbios de frequência, eles vêm antes do verbo. Só que quando eu uso o verbo to be, eu coloco ele depois do verbo to be. Por exemplo, eu estou sempre atrasado para uma aula. I am always, é automático. I am always late for a class. She is never late for a class. He is sometimes late for a class. Esse é um detalhe que você precisa prestar atenção. Eu coloco os advérbios de frequência antes do verbo. Mas se eu estiver usando o verbo to be, eu vou colocar ele depois do verbo to be. É isso, super simples. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que você acha que precisa falar inglês. Na verdade, muita gente precisa, né? Eu sempre falo, hashtag por um Brasil bilíngue. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Segue meu canal, tá bom? Se você não segue ainda, segue eu aí. Compartilha para aqueles amigos que você sabe que precisa falar inglês. Deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui que depois eu vou respondendo para vocês. Ó o paçoca, ó. Paçoca. 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 See you. Bye bye.